Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Shirley Botelho do Componente de História e vamos lá para o objeto de conhecimento da aula. A aula 27 tem como objeto de conhecimento noções de direitos humanos e cidadania, processos de disputas sociais e políticas entre diferentes grupos, bem como o reconhecimento e o respeito às diferenças linguísticas, culturais, religiosas, étnico-raciais, gênero, tendo a compreensão que essas relações são historicamente construídas. Problematização e desnaturalização das formas de desigualdade, preconceito, discriminação e intolerância no âmbito local, nacional e global. E o detalhamento: discussões sobre raça e etnia na região amazônica, multiculturalismo e interculturalidade. Vamos então à nossa aula. E vamos falar um pouquinho de Amazônia, e aqui ao lado temos algumas das representações culturais que existentes aqui no estado do Amazonas. A Amazônia ela é conhecida por sua rica diversidade cultural e étnica. Isso é resultado de uma longa história de interações entre povos indígenas, africanos, europeus, imigrantes de várias partes do Brasil e do mundo. Hoje, a análise das questões de raça e etnia na região, ela é essencial para compreender como essas identidades influenciam a vida social, econômica e cultural na Amazônia. E para a gente entender um pouquinho mais, vamos entrar nos conceitos, de raça e etnia. Então, temos aqui, raça é uma categoria das espécies de seres vivos utilizada pela biologia como forma de classificação. Esse ponto, ele é muito importante para a gente entender, porque a questão da raça, esse termo, ele é retirado das ciências biológicas e ele vai ser, sobretudo no século XIX, aplicado às ciências sociais. E aí a gente continua aqui com o nosso texto. Em termos sociais, o uso do termo raça é usado enquanto senso comum para determinar grupos étnicos a partir de suas características genéticas. E aí nós temos um ponto para salientar. Nós comentamos agora há pouco que esse termo ele vem da biologia, certo? Mas ali no século XIX ele vai ser aplicado nas sociedades e ele vai ser utilizado para determinar que existem raças humanas superiores e raça humana inferior. Só que aqui está o equívoco, Porque o ser humano, ele não tem diferenças genéticas significativas para apontar uma distinção de raça entre seres humanos. Entendemos isso, certo? Então, as ideias racistas que vão ser fomentadas no contexto do imperialismo, no contexto neocolonial, em que os países europeus eles vão se lançar ao continente africano e asiático por questões econômicas, por questões políticas, eles vão se utilizar dessa justificativa racial, dizendo que eles são superiores e que esses povos são inferiores e, por isso, precisam de civilização. Então, percebam como ocorre um uso equivocado quando a gente aplica essa terminologia no campo social, certo? Aí vamos entender, então, o conceito de etnia, que refere-se ao âmbito cultural. Um grupo étnico, ele é uma comunidade humana definida por afinidades linguísticas, culturais e semelhanças genéticas. Essas comunidades geralmente reclamam para si uma estrutura social, política e um território.
ok? Então, raça, ele vem daquele conceito da biologia que, aplicado para as ciências sociais, ele foi aplicado de forma equivocada, defendendo a existência de raças humanas. Já a etnia se refere a um grupo étnico, a um grupo que que tem práticas comuns. Entendemos isso, né? Então, a partir desse momento, a gente consegue compreender um pouquinho melhor o andamento dessa aula. E para falar sobre raça e etnia na região amazônica, a gente não pode deixar de falar, né, dos povos indígenas, os povos originários, que são a primeira população que vai chegar à Amazônia, que vai habitar a Amazônia muitos séculos antes dos europeus. E para nós falarmos sobre esse tema, estamos aqui, né, diante de uma aldeia indígena. Então, vamos entender um pouquinho a respeito dessa ocupação. A ocupação dos povos originários da Amazônia, ela é ancestral, certo? Então, ela foi ocupada por centenas de povos indígenas com modos de vida próprios e variados. A riqueza cultural expressa em línguas, tradições, sistemas de organização social e espiritualidade. Então, a gente vai ter na região amazônica diversos povos indígenas, diversas etnias comungando com a natureza, e isso vai trazer uma riqueza cultural muito grande para a região. A relação equilibrada com a natureza, baseada em práticas sustentáveis de manejo dos recursos naturais, é uma das características fundamentais dos povos indígenas. E aí a gente sabe que a partir de 1500 vai chegar ao território brasileiro, né, os primeiros colonos europeus, e que vão impor um novo estilo de vida, vão impor aos povos originários, aos povos indígenas, um comportamento completamente diferente, e vão relegar a eles a escravidão, né, ao trabalho compulsório. E quais são os impactos desse processo colonial? A chegada dos colonizadores europeus, ela trouxe conflitos, a ocupação territorial e a destruição de modos de vida indígena. A gente precisa lembrar que quando os portugueses chegam ao território brasileiro, eles estão inseridos no contexto socioeconômico e político do mercantilismo, que visava enriquecer o Estado português, enriquecer a metrópole. E com esse objetivo, eles vão acabar destruindo os modos de vida dos povos indígenas, e fazer com que muitas etnias, muito dessa cultura se perdesse. No entanto, a gente não pode esquecer que os povos originários, que os povos indígenas, eles resistiram a esse processo de ocupação, né, mesmo diante da violência que foi aplicada. E nós temos, nos dias de hoje, muitos desses povos manifestando sua cultura e exigindo os seus direitos, né? Houve também a disseminação de doenças, escravização, deslocamentos forçados e tentativas de apagamento cultural. E mesmo diante de toda essa violência, os povos indígenas resistiram e seguem lutando pela preservação de suas terras, culturas e direitos constitucionais. Então, os indígenas, eles representam um referencial cultural, histórico e social muito importante para a formação da identidade amazônica. E agora vamos falar também de outra contribuição muito importante que ajuda a formar o tripé, né, da matriz cultural da sociedade brasileira. Temos aqui a presença africana e as comunidades quilombolas. A presença de africanos escravizados na Amazônia se intensificou durante o período colonial, ligados a atividades econômicas como o extrativismo, a agricultura e os serviços urbanos.
Muitos fugiram da escravidão e formaram comunidades quilombolas organizadas como espaços de liberdade, resistência e reconstrução de identidades. E para a gente situar um pouquinho, contextualizar esses tópicos, a gente precisa lembrar que durante o período colonial, a região norte, ela ficou em segundo plano na questão econômica e política do período colonial. Isso porque as atividades econômicas estavam concentradas na região Nordeste, né? Estava ali em franco vapor a economia açucareira. E a região Norte, naquele período, ela ocupava uma posição secundária, uma vez que as questões geográficas, as questões de solo, de clima, não permitiam, não favoreciam o desenvolvimento da economia açucareira. Então, a economia que vai se desenvolver nesse período, na região Norte, vai ser, sobretudo, a coleta das drogas de sertão. E essa atividade ela vai ser feita predominantemente pelos povos indígenas que habitavam a região. Isso fazia com que os colonos que moravam, que habitavam a região, que exploravam essa região, eles não tinham recursos suficientes para contratar a mão de obra escravizada. Isso é um dado importante porque isso justifica a presença das populações africanas e de seus descendentes em menor escala na região do que em outras regiões do Brasil, por exemplo. Então, fizemos esse panorama histórico, vamos dar continuidade aqui ao nosso texto. Essas comunidades, que comunidades? As comunidades quilombolas, que é aí um dado muito importante, né? Porque essas comunidades que são aquelas formadas por populações, por povos africanos escravizados, que ao fugir dos engenhos, ao fugir das fazendas, estabeleceram comunidades nas florestas. Então, elas preservaram saberes e expressões culturais de origem africana, como músicas, danças, culinárias, religiosidade e formas de organização social. E você deve estar lembrando aí, né, qual é considerada, né, a maior comunidade quilombola do Brasil, que é o Quilombo dos Palmares. Até hoje, as comunidades quilombolas seguem lutando pelo reconhecimento de seus direitos, especialmente a titulação de seus territórios como forma de preservar sua cultura, história e modo de vida. A luta por esses territórios, por essa titulação, é uma luta que também é compartilhada com os povos indígenas, que lutam até hoje em prol da demarcação de suas terras. E a gente traz aqui para vocês um infográfico que mostra a titulação das comunidades quilombolas na região da Amazônia Legal. E quando a gente fala aqui de Amazônia Legal, nós estamos falando do Maranhão, da Amazônia, Rondônia, Tocantins, Amapá e Mato Grosso. Então, vocês podem observar aqui nesse infográfico que o Maranhão ele conta com o maior número de titulações. Isso tem a ver com o que nós falamos agora há pouco, a respeito da atividade econômica do período colonial, que nessa região ela vai ter mais pessoas escravizadas compondo ali toda essa carga de trabalho. E percebam que a gente tem alguns dados importantes para ressaltar a respeito disso, que na Amazônia, por exemplo, como a gente pode observar aqui, temos 3 dessas comunidades, né? A gente está falando de uma região que, em geral, ela sofre bastante com as questões fundiárias. Existe um conflito muito grande de interesses entre diferentes agentes históricos e muitos em prol do agronegócio, em prol da mineração, do desmatamento, e essa disputa ela acaba afetando drasticamente na concessão dessas titulações. E a história da humanidade ela é marcada por encontros e desencontros, né? O que a gente vem observando
ao longo da aula. E desde a antiguidade, passando pelas grandes navegações, até os processos de colonização e globalização, sociedades de diferentes origens entraram em contato, muitas vezes de forma violenta e desigual, moldando o mundo tal como o conhecemos hoje. Então, discutir multiculturalismo e interculturalidade é, portanto, compreender como diferentes identidades culturais convivem, se chocam, resistem e também se transformam ao longo do tempo. E aí a gente precisa entender o conceito de multiculturalismo. Afinal de contas, a gente está abordando nessa aula como diferentes povos, diferentes culturas, eles vão se relacionar em uma sociedade. Então, multiculturalismo é o termo utilizado para descrever sociedades compostas por diferentes grupos culturais que coexistem em um mesmo espaço. Então, nós temos diferentes culturas, diferentes pessoas, né, vivenciando suas culturas e convivendo em sociedade. Esse conceito ganhou força especialmente a partir do século XX, com os movimentos de descolonização, a luta pelos direitos civis, a migração internacional e o debate sobre minorias. Então, o século XX, que vivenciou todo aquele processo de descolonização na África e na Ásia. Então, esses povos, esses movimentos, eles vão lutar pela garantia de coexistência dessas culturas, né? E não mais pela imposição cultural dos povos dominantes. No Brasil, a herança indígena, africana e europeia nos oferece um exemplo claro de uma sociedade multicultural, marcada por encontros e conflitos entre culturas distintas desde o período colonial. Então, a gente vai ter esse contexto no Brasil, né? Nós já tínhamos no Brasil a presença indígena, posteriormente, com a chegada do colonizador europeu, que vai subjugar esses povos, mudar a forma como se lida, se convive com a natureza e vai trazer também a presença africana. Então, percebam que nós temos 3 matrizes culturais e são elas que vão fornecer essa identidade cultural para o Brasil. Vamos entender agora esse exemplo de multiculturalismo pelo mundo, né? No Canadá, que é reconhecido como um dos países mais multiculturais do mundo, ou seja, lá convivem-se várias culturas. Ele adota políticas que incentivam a preservação das culturas de imigrantes enquanto promove a inclusão. Esse é um exemplo muito importante e bem sucedido de multiculturalismo. Nos Estados Unidos, que é conhecido como um caldeirão cultural, o país reúne influências de diversas partes do mundo, refletidas na música, na gastronomia e também na moda. A África do Sul, com 11 idiomas oficiais e uma rica diversidade étnica. Então, o país ele é um exemplo de multiculturalismo pós-apartheid, que aconteceu ali no século XX, embora ainda enfrente desafios com essa integração. Então, a gente percebe exemplos de multiculturalismo, né, ao redor do mundo, e vamos entender quais são os exemplos de multiculturalismo no Brasil. O Brasil é amplamente reconhecido por sua riqueza cultural, resultado do encontro de diferentes povos ao longo da história. Que povos são esses? Indígenas, africanos, europeus e asiáticos.
Essa mistura, ela se expressa de forma marcante em aspectos do cotidiano, como a alimentação, a música e as manifestações religiosas. Então, a gente tem um rico caldeirão cultural no Brasil, né, influência de diversos povos, e aí a gente cita o exemplo deles, né, indígenas, africanos, europeus, asiáticos, que acabaram migrando para o Brasil, sobretudo ali no final do século XIX e início do XX também, e toda essa chegada, ela vai enriquecer a cultura brasileira. E vamos observar como isso se expressa na alimentação, por exemplo. Uma vez que a culinária brasileira é um reflexo dessa variedade de influências. Pratos como a feijoada, com raízes africanas, o sushi, trazido pelos imigrantes japoneses, o pão de queijo, que combina tradições portuguesas com ingredientes usados por povos indígenas, demonstram como os sabores se misturam na formação da identidade nacional. E aí a gente tem a imagem como exemplo, né, dessa diversidade cultural que ela é trazida e enriquecida por essas diferentes experiências culturais. Nas expressões artísticas também temos ritmos e danças populares, como o samba, o maracatu, o forró e o funk. Todas essas expressões artísticas, elas são frutos da interação entre diferentes culturas e vão criando expressões artísticas que são, ao mesmo tempo, originais e diversas. E o Brasil, que é bastante conhecido por essas expressões, né? A gente tem aqui na imagem, a gente pode observar uma passista, né, que está ali dançando, celebrando o carnaval, e também temos outra expressão de dança, né, ali o hip hop, para a gente entender, né, com o samba e o funk, como nós temos essa diversidade. E como que isso se configura nas religiões? A convivência entre diferentes crenças, ela também é uma marca do país. Apesar da presença majoritária do catolicismo, há espaço para religiões de matriz africana, como o candomblé e a umbanda, além de práticas orientais, como o budismo, e religiões como o islamismo, mostrando a pluralidade espiritual presente no território brasileiro. O Brasil, que por muito tempo teve o catolicismo como uma religião oficial, mas com o passar do tempo, com a luta de diferentes agentes sociais, outras religiões foram sendo encaixadas, aceitas e resistem nos dias de hoje, como as religiões de matriz africana, por exemplo. E aí a gente fez todo esse passeio pelo multiculturalismo, né? Observamos esse exemplo multicultural em alguns países do mundo e vemos também como ele se enquadra no contexto brasileiro. E agora é importante a gente compreender um outro conceito, que é o de interculturalidade. Ela ocorre quando diferentes culturas se encontram e interagem, trocando ideias, costumes e formas de ver o mundo. Esse contato ajuda a criar compreensão, cooperação e respeito entre pessoas. Então, olha só, multiculturalismo é essa convivência dessas culturas, e a interculturalidade é quando eles acabam fazendo trocas culturais. E aí a gente continua aqui com o nosso texto. E um ponto importante da interculturalidade é quebrar preconceitos e estereótipos. Isso significa olhar para a cultura do outro como algo diferente, mas com o mesmo valor que a nossa. Então, a interculturalidade, ela vai além do reconhecimento da diversidade. Ela propõe o diálogo entre culturas com base no respeito, na troca de saberes e na superação das relações de poder desiguais. Então, a grande sacada aqui da interculturalidade é esse respeito pela diversidade. É entender que o outro, ele é apenas diferente. Ele é diferente de mim, ele é diferente da minha cultura. No entanto, ele tem o mesmo valor. E nós
nós precisamos saber respeitar essas diferenças, que é isso que torna tudo mais rico e bonito, né, na cultura social. Então, enquanto o multiculturalismo ele pode se limitar à convivência paralela de culturas diferentes, a interculturalidade ela defende essa interação crítica e a aprendizagem mútua entre elas. A interculturalidade ela exige a valorização dos saberes tradicionais e o reconhecimento das desigualdades históricas que dificultam o diálogo em condições de igualdade. E aí a gente traz aqui para vocês um esqueminha, né, um quadro, mostrando como se deu esses processos de interculturalidade ao longo da história. A gente tem aqui no período medieval, né, que compreende ali entre os séculos V e XV, mas a gente está falando aqui da Baixa Idade Média, quando se formaram as feiras medievais, né? E qual é a grande sacada aqui desse período, né, dessa interculturalidade? Comerciantes árabes, europeus e asiáticos, eles trocavam produtos e conhecimentos, como técnicas de navegação e remédios. Esse é um ponto importante para a gente compreender, dentro de um processo histórico, como se dá essa interculturalidade. A gente está falando de um período de abertura econômica ali na Europa medieval, né? Isso vai acontecer muito em decorrência do processo que leva às cruzadas e as pessoas que retornam das cruzadas, trazendo mercadorias novas, abrem-se rotas comerciais e vai haver toda uma troca de conhecimento, uma troca de saberes entre diferentes culturas. Seguindo o nosso exemplo aqui, nós temos o Brasil colonial entre os séculos XVI e os séculos XIX, onde houve exemplos de interculturalidade nas trocas culturais entre indígenas, africanos e europeus que conviveram nesse período. E como que se deu essa troca? Através do uso de plantas medicinais indígenas, instrumentos e ritmos africanos e técnicas agrícolas europeias. Ainda no Brasil, aqui entre os séculos XIX e XX, essas trocas continuaram, né? Mas com a introdução de outros povos europeus, como italianos, alemães e japoneses, que trouxeram novas técnicas agrícolas, culinária e costumes, integrando-se à cultura local. Então, vamos receber novas influências culturais a partir desse período. Continuando aqui, nós temos o século XIX, né, com a imigração europeia e asiática para o Brasil, onde a comunidade japonesa ela mantém tradições, festas, culinárias e interage com a cultura brasileira. Então, percebam que sempre vem nesse sentido de integração. E ali no início do século XX, temos como exemplo o bairro da Liberdade em São Paulo. E qual é a descrição dessa interculturalidade? A mistura de ritmos africanos, instrumentos europeus e elementos de festas populares indígenas que são manifestadas naquela localidade. Já no século XXI, nós temos as trocas culturais via internet, onde jovens de diferentes países compartilham músicas, compartilham jogos, memes e ideias em tempo real, criando novas expressões culturais, né? Então, nessa era da internet, a gente consegue ter contato com diferentes povos, diferentes culturas, de diferentes lugares do mundo em tempo real. E essas trocas, elas enriquecem ainda mais a cultura, né, promovendo essa interculturalidade. Então, assim, nós finalizamos a nossa aula.